enquanto os irmãos procuram, nós estivemos falando sobre a importância de discernirmos as vozes contrárias deste tempo. E tivemos aí cerca de 3 meses e meio para 4 meses aproximadamente, falando nestas terças-feiras e ministrando sobre o perigo de não discernirmos as vozes contrárias, a importância do discernimento espiritual. Falamos sobre quais são as vozes que devemos discernir nesse tempo e qual é a voz que precisamos ouvir, a voz do Espírito Santo. E eu creio, pelo menos para mim, estudando e sendo ministrado também, que foi de muita valia. Ouvi muitos testemunhos e principalmente como Deus tem nos despertado para o discernimento espiritual. Nós precisamos desenvolver este dom espiritual, dom de discernir espíritos, para que possamos vencer os tempos de enganos que temos vivido. Tantas distorções, tantas maquiações, tantas coisas estranhas, e sem discernimento nós facilmente seremos levados de um lado a outro, como disse Paulo aos Efésios capítulo 4. Então Deus vem falando conosco, e hoje nós estaremos começando em uma nova direção. Filipenses capítulo 4, versículo 1, nós estaremos começando uma série de ministrações sobre o tema a igreja que precisamos ser. Qual é o tema? 1, 2, 3. A igreja que precisamos ser. E nessas terças-feiras, irmãos, estaremos falando sobre subtemas relacionados a isso. Que igreja precisamos ser para este tempo? Ou qual é a igreja que Deus quer levantar neste tempo para fazer a diferença? E eu tenho certeza que o Senhor continuará ministrando aos nossos corações. Então, Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Fecha os teus olhos, oremos juntos. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, abra a porta da palavra para nós, ajuda-nos a entendermos qual é a igreja que o Senhor quer levantar neste tempo, a igreja que precisamos ser, a diferença que precisamos ser, luz no mundo e sal na terra. Abre a porta da palavra e tenha liberdade para ministrar e falar aos nossos corações. Assim oramos e assim pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, adorando e glorificando a Deus. Eu sei que os irmãos estiveram, eu não sei se foi no ano passado, creio que foi no final do ano passado, pastor Jean esteve ministrando muito sobre a carta aos Filipenses. Então eu não quero me deter tanto sobre o contexto da carta aos Filipenses, mas só relembrar algumas coisas aos irmãos e entrarmos na direção que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Irmãos, a igreja de Filipos é a igreja que foi fundada por Paulo junto com Timóteo e Silas e Lucas, em resposta àquela visão que Paulo tem em Atos capítulo 16 e o versículo 9. Esta igreja ela vai ser estabelecida na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo tem. Paulo depois ele vai, como nós já comentamos algumas coisas durante esses dias, sair desta cidade, sair destas bases missionárias que foram levantadas, deixando lideranças e indo para outros lugares, pregar o evangelho
a povos, a pessoas que ainda não haviam ouvido falar de Jesus. Então ele estabelece o trabalho, levanta a liderança local e parte para ir a outro lugar, para também abrir outras portas e pregar o evangelho para pessoas que ainda não haviam conhecido sobre o Cristo ressurreto. Então, Paulo, depois de um tempo, vai escrever esta carta, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, agradecendo aos irmãos pela oferta que eles haviam enviado ao apóstolo para socorrê-los. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, eles, como os irmãos já sabem, estava preso na cidade de Roma, encarcerado, estava sem liberdade completa, tinha liberdade para escrever, e usa esta ferramenta para agradecer então os irmãos pela oferta que havia sido dada, que havia socorrido ele, suas necessidades e o ministério, mas também para tratar algumas questões que estavam acontecendo naquela igreja e também animar os irmãos. Nesta carta, Paulo ele revela pelo menos 3 problemas que estavam acontecendo nesta cidade. Haviam muitos irmãos, o primeiro deles, que estavam desanimados na igreja de Filipos, porque Paulo, o fundador daquela igreja, aquele instrumento que Deus usou para estabelecer aquela obra, estava preso, não tinha mais acesso aos irmãos, e muitos estavam então desanimados. Também, em segundo lugar, Paulo está tratando sobre o problema de 2 irmãs que eram servidoras, trabalhadoras, as irmãs que nós lemos aqui com estes nomes tão exóticos, a irmã Evódia e a irmã Sintique. Paulo está tratando o problema de 2 irmãs que trabalhavam na casa de Deus, mas tinham uma dificuldade de convivência muito grande. Então Paulo vai nomear as 2 irmãs e vai dar uma direção àquela igreja para que se trate o problema daquelas 2 servidoras. E o terceiro problema era que quando Paulo sai da cidade de Filipos, muitos falsos ensinadores começam a surgir naquela igreja. E isso não é só na cidade de Filipos. Os irmãos vão lembrar que na cidade de Corinto também, na Galácia, os Gálatas também, os judaizantes, aqueles que vieram do judaísmo, eles estavam querendo trazer costumes judaicos para dentro do cristianismo. E Paulo ele quer combater estas questões, tratando sobre estes problemas. Não somente o problema dos judaizantes, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo, que queriam trazer o legalismo, o extremismo, mas também dos gregos, aqueles de cultura grega que se convertiam, que ao inverso dos judaizantes, eles eram liberais demais. Então Paulo ele vai trazendo os 2 extremos e vai equilibrando as coisas, colocando tudo no seu lugar e explicando aos irmãos que nem a lei, mas nem a liberdade ao ponto do pecado ser algo comum, mas em Cristo somos livres e libertos do pecado e da lei também. Então Paulo começa a tratar estas coisas, trazer estas doutrinas e combater esses 2 extremos. Paulo ele traz pelo menos 3 ensinamentos essenciais nesta carta, que também é conhecida como a carta da alegria, porque pelo menos 35 vezes a palavra alegria e correlatas, elas vão aparecer nesta carta. Paulo ele começa a falar sobre a alegria em meio às circunstâncias da vida. Paulo estava ensinando os irmãos que a circunstância não traz alegria para o coração do crente, porque a alegria do coração do crente está na pessoa de Jesus Cristo. Então, passe o que passe lá fora, nossa alegria não está condicionada a se eu estou bem ou não, nossa alegria está condicionada à pessoa de Jesus. Ele também fala sobre
ensina sobre a humildade e o serviço cristão. Capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele fala sobre a humildade de Cristo e trata os problemas de relacionamentos desta igreja. E em terceiro lugar, Paulo ensina aquela igreja no capítulo 3 sobre o valor supremo de conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, mas também ser participante das suas aflições. E Paulo começa a trazer estes ensinamentos tão maravilhosos para esta igreja que estava sendo atacada. Agora, meus irmãos, olhe para cá. O capítulo 4 e os 3 versículos que lemos, eles de fato revelam um problema que está acontecendo na igreja. Coloque o versículo 2, por favor. Ele está tratando o problema destas duas irmãs. E Paulo está revelando a nós, e olhe para cá, que é possível nós estarmos na igreja, mas não sermos curados. É possível nós estarmos na igreja, mas participando da igreja, mas não sendo a igreja. E Paulo então vai apontar estes problemas para que houvesse uma cura no coração e na relação destas duas irmãs. Porque Paulo sabe que não é primeiro o serviço para depois ter o verdadeiro sentimento correto. Paulo sabe que primeiro é sentir as coisas da maneira correta, ter a motivação correta para poder efetuar o trabalho na obra de Deus. Porque se eu faço para Deus sem ser de Deus, isto é um problema muito grande, porque nós não podemos servir a Deus como servimos ao patrão da empresa. Nós devemos entender, servimos a Deus porque pela graça fomos salvos, o seu favor imerecido, e temos irmãos que são cooperadores também, aos quais temos a responsabilidade de amar, perdoar, suportar, abraçar, levar as cargas uns dos outros. Então Paulo está falando sobre esta questão. Pessoas que vivem na igreja e pessoas que vivem a igreja. Uma coisa, não dorme não, eu sei que está confortável, mas dá glória. Uma coisa é você estar na igreja. Quem nasce na igreja não é crente, irmão. Se eu nascer no aeroporto, eu sou um avião? Não. Se eu nascer numa garagem, eu sou um carro? Não, irmão. Então, se eu estou na igreja, eu não sou parte da igreja. Mas se eu entendo o propósito de ser cristão, é lógico que eu estarei aqui, mas com o sentimento correto. Então tem uma pergunta para nós, uma pergunta. Vivemos a igreja ou vivemos na igreja? Vivemos o evangelho de Cristo sendo praticado ou temos só uma teoria, uma informação, um evangelho que ainda não entrou dentro de nós? E isso é uma pergunta para nós começarmos a entender qual é a igreja que nós precisamos ser. Não a igreja que vem, que frequenta, mas volta para casa do mesmo jeito. Porque isso estava acontecendo com as duas irmãs. Eu imagino que pelo conflito nem conversavam. E nos extremos nem paz do Senhor, nem poderiam se olhar, porque já começavam as discussões, o desconforto emocional, as contrariedades. E Paulo agora está tratando estas duas irmãs, porque elas não poderiam simplesmente viver na igreja ou trabalhar na igreja. Elas deveriam entender qual é o principal propósito da vida de aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo. Ser igreja, o corpo de Cristo. Um corpo que não pode ser só mão, ou só pé, ou só orelha, ou só nariz, mas um corpo que depende um dos outros.
E que se não houvesse essa interdependência, nós seríamos autossuficientes. Por isso eu louvo a Deus, que não deu tudo para alguém, mas deu um pouquinho para cada um de nós, para nos fazer depender uns dos outros. Aleluia. Então, meus irmãos, nós devemos fazer esta pergunta para nós: vivo na igreja ou vivo a igreja? Eu frequento o culto, ou como falamos no domingo, sou um seguidor de Jesus, ou eu sou um adorador? Alguém que luta para viver o evangelho, perdoar, abrir mão das suas razões para continuar com Jesus Cristo. Nós vamos falar pelo menos em 3 aspectos nessa noite. Primeiro aspecto, as qualidades desta igreja. Segundo, os problemas que esta igreja possuía. E em terceiro lugar, a solução que Paulo vai dar para que esta igreja pare alguns irmãos parassem de ser apenas frequentadores e passassem a ser parte do corpo de Cristo verdadeiramente. A primeira característica desta igreja, a igreja de Filipos, ela era uma igreja que sabia absorver o tratamento de Deus. Olha o que diz o capítulo 1 e o versículo 6. Coloque aí, quem está hoje aí? Monize, glória a Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta era a igreja que sabia absorver o tratamento de Deus. Irmãos, só lembrando que aqueles dias ser igreja custava muito, mas muito mais do que custa hoje. Ser igreja naquele tempo, e os obreiros sabem disso, ser igreja naquele tempo era correr o risco de ser morto. O Paulo que está escrevendo isso está preso, vai ser degolado. Muitos irmãos vão ser crucificados e colocar fogo neles para que eles iluminassem as ruas de Roma durante a noite. E o imperador daquele tempo, Nero, vai olhar aquilo, pegar sua harpa e tocá-la, se alegrando com a morte dos cristãos, que depois serão jogados nas covas dos leões, depois vão ser jogados nos coliseus, jogados às bestas feras. Esta igreja era uma igreja que estava passando por constante perseguição. E Paulo está revelando sobre como esta igreja sabia absorver estas coisas, entender. Irmãos, tem gente que passa por uma luta, uma perseguição, bota a culpa em Deus e já sai apontando o dedo para todo mundo e vai embora e não volta nunca mais. Mas Filipos é uma igreja que sabe que Deus trabalha, que sabe que aquele que começou a boa obra não terminou, ele vai aperfeiçoando. Esta palavra aperfeiçoamento, ela vem do grego catartismo, um processo de algo que vai sendo gerado, formado pouco a pouco, um pouco hoje, outro pouco amanhã, até que se dê forma completa. Então não é um crescimento do dia para a noite, é um crescimento que vai sendo cada dia. Deus vai trabalhando um pouco aqui, um pouco lá. Então nós temos que entender estas coisas. Sabiam que os desafios estavam trazendo estrutura para ela e não peso. Uma igreja que tem a leitura correta das circunstâncias que estão vivendo. Tinha um entendimento de propósito necessário que ajudava a entender os ventos que sopravam e a suportá-los. Então não se deixavam levar por suas emoções de certa maneira, pelo momento, pela circunstância, mas sabia que Deus trabalhava e trabalha e continua trabalhando. Além disso, esta igreja era uma igreja que tinha boas referências. Sim, Paulo, Clemente, eles estavam ali. Clemente futuramente se tornaria o bispo de Roma. Eles tinham boas referências, mas eles sabiam que Cristo era o modelo perfeito. Filipenses 4:9, o que aprendestes e recebestes e ouvistes em mim e
isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Esta igreja entendia que nós deveríamos ter bons exemplos deveriam ter bons exemplos na sua liderança, mas o modelo de viver era a pessoa de Cristo Jesus. Então, eles se inspiravam nos apóstolos, mas eles seguiam a Cristo. Eles admiravam a fé dos seus líderes, mas eles tinham como modelo de vida a pessoa perfeita de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eles entendiam a vida cristã de uma maneira plena. Admiramos uns aos outros, devemos ter estimas uns pelos outros, saber-nos, valorizar-nos, amar-nos, mas o modelo principal de vida é a pessoa de Cristo Jesus. Além disso, esta igreja tinha gratidão pelo trabalho que Paulo havia realizado. Tanto é que vão ofertar na vida de Paulo, mas eles sabiam também que quem havia feito a obra através da vida do apóstolo, porque os méritos não eram dele, foi o Senhor Jesus que deu graça a ele. Então os irmãos tinham um entendimento correto. Eles não glorificavam Paulo, eles glorificavam o Deus que capacitou o apóstolo para que pudessem fazer aquela obra e levar o evangelho até eles. Por isso, Filipenses 2:5, Paulo, ele vai sempre, para tratar os problemas desta igreja, apontar Jesus, porque Jesus é o centro, Jesus é o foco, Jesus é o modelo, e tudo que foge da pessoa de Cristo é anátema. Toda honra, glória, louvor, adoração, exaltação, o domínio pelos séculos dos séculos pertence a Jesus Cristo. Então eles têm boas referências, mas eles sabem que o modelo é Cristo. Em terceiro lugar, esta igreja também é uma igreja obediente. Filipenses 2:12, assim que, meus amados, tal como sempre obedeceste, não apenas na minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, fazei todo o possível para conseguir a vossa salvação com temor e tremor. Eles eram obedientes à palavra e à doutrina de Cristo, mas também obedeciam à liderança do apóstolo Paulo. Lembrando que toda liderança que aponta para Cristo é uma liderança coerente com a palavra. Toda liderança que não aponta para Cristo não pode ser obedecida. Se todos os líderes seguissem o evangelho, a palavra não teríamos problema nenhum. Agora o problema é o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que nos últimos dias muitos seriam amantes de si mesmos. Muitos estão trazendo seguidores para si e não para Cristo. E o nosso dever é apontar Jesus e não a nós. E nós devemos lembrar, Paulo não estava presente, mas era lembrado. Quarta característica desta igreja, era uma igreja com a percepção das necessidades e exercia a generosidade. Eles socorreram o apóstolo Paulo, sabiam que precisavam fazer algo mesmo não tendo recursos, trabalharam e se esforçaram. Foram os irmãos de Filipos que abençoaram a vida do apóstolo Paulo enquanto ele trabalhava na cidade de Corinto. A igreja de Corinto não ajuda o apóstolo trabalha, faz tendas e recebe ajuda da igreja de Filipos. Eles sentiam as necessidades e eram generosos com o pouco que tinham. Filipenses capítulo 4, versículo 14, Paulo também vai agradecer a Deus pela vida deles. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Era uma igreja que não era ensimesmada, voltada para si, mas assistia os irmãos. Quinto lugar, era uma igreja sem pretensões, não buscavam glória humana, não buscavam serem notados. Filipenses 4:3, Paulo vai fazer menção àqueles que combateram juntamente com ele no evangelho, Clemente e os seus demais
colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está fazendo alusão a pessoas que combateram com ele no evangelho, mas nunca buscaram reconhecimento e glória humana. Então ele está revelando uma característica fundamental da igreja de Filipos, a igreja que não tinha pretensão. Mas esta igreja, além de ter estas características, e olhe para cá em nome de Jesus, ela também tinha problemas que faziam com que muitos que estavam no meio dela não fossem pessoas que fossem de fato a igreja de Cristo, mas simplesmente frequentadores de culto. E nós vamos falando sobre estas características, irmãos e irmãs, e vamos nos identificando com muitas coisas. Primeiro problema que esta igreja enfrentava: alguns faziam a obra certa com as motivações erradas. Filipenses capítulo 1 e o verso 15, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Irmãos, tem alguma coisa ruim em pregar a Cristo? Não. Pregar a Cristo é o dever de todos aqueles que um dia aceitaram Jesus e entregaram suas vidas para Ele. Ide por todo mundo, Marcos 16:15, e pregai o evangelho a toda criatura. O que Paulo está denunciando então? O que está dentro do coração. A palavra motivação, ela vem de motor, motivo, aquilo que move. O significado desta palavra traz alusão a um carro, que se não tiver motor não tem a capacidade de andar, mas ninguém vê, ele está escondido lá dentro. Agora Paulo está falando sobre a motivação de algumas pessoas que estavam dentro daquela igreja, que pregavam a Cristo com sentimento errado, por inveja e, vamos lá meus irmãos, por inveja e contenda. Pessoas que vivem na igreja, que são frequentadores de cultos, são pessoas que fazem a obra de Deus, mas com o sentimento, a motivação equivocada. Querem pregar a Cristo, mas não para a glória de Cristo. Querem pregar a Cristo, fazer a obra de Deus, e às vezes fazem a obra da maneira correta, mas a motivação é a motivação errada. Qual é o problema? O problema é que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe o porquê eu estou neste altar e o sentimento que estou tendo pregando sua palavra. O perigo é que Ele sonda e esquadrinha, e haverá um dia em que seremos julgados por isto. O texto que traz temor ao nosso coração, Mateus, o capítulo 7, quando muitas vezes já citamos estes versículos, quando alguns chegarão diante do Senhor no grande dia e dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, echamos fora, expulsamos demônios, falamos em novas línguas, fizemos a obra, mas agora Jesus vai dizer para eles, vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vocês que têm o sentimento errado. A iniquidade está dentro do coração de vocês. Então, eles faziam a obra certa, mas com a motivação errada. Irmãos, quanta gente tem se tornado só frequentador de culto, e às vezes é obreiro, às vezes serve, às vezes é um irmão que tem uma boa intenção, uma vontade de fazer, mas não tem o sentimento correto. A pergunta que eu lhe faço é: se você e eu, exercendo o ministério que Deus nos chamou, fôssemos julgados por Deus hoje, pelos nossos sentimentos, por aquilo que está aqui ninguém vê, como seríamos julgados? Seríamos condenados ou seríamos absolvidos? Se Deus pegasse o nosso sentimento aqui, e colocasse nas telas da igreja agora, o que seria revelado? Desejo de glorificar a Deus, amor, gratidão para servir, ou inveja porque o outro faz? Ou contenda, faço porque quero fazer melhor que o outro? O que
que ia ser revelado dentro dos nossos corações. Porque frequentadores de igreja até fazem, mas não são. Tem a aparência, bota a roupa de crente, tem a linguagem evangélica, fala misericórdia, queima ele, sangue e fogo, manda o anjo, mas o coração longe de Deus. Pessoas que têm a aparência de piedade, mas negam naquilo que fazem, no que está dentro do seu coração. Irmãos, Deus conhece os nossos corações. No grande dia vai ter muita surpresa, muita surpresa. Por quê? Porque muitos que abençoaram muitas vidas estavam com sentimento erradíssimo. Em vez de apontar para Cristo, apontaram para si. Em vez de trazer seguidores para Deus, trouxeram seguidores para si. E agora buscaram a glória humana e trocaram a glória de Deus pela aprovação e os elogios dos homens. E darão conta, e nós daremos conta disso. Então, esta igreja tem um problema. Fazem a obra certa, alguns que haviam nela, mas com a motivação errada. Segundo problema, meus irmãos, haviam pessoas dentro desta igreja que eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, o capítulo 3 e o versículo de número 18 ao 20, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a esta igreja. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19, cujo fim é a perdição. O fim deles é a perdição. Cujo Deus é o ventre, os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e cuja a glória é para confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Haviam pessoas dentro desta igreja que se opunham ao propósito de Cristo, à vontade de Cristo. Congregavam, frequentavam, mas não eram pessoas que eram de Deus de verdade. Elas eram de si mesmas. Eu não me canso de dizer aos irmãos, a carne, nossa carne, o velho homem, a velha mulher, muitas vezes é pior que o diabo. Porque o diabo, em nome de Jesus, pastor Everaldo, vai embora. Mas e a carne? Os hormônios não se convertem. Estão ali. Eu tinha um pastor que dizia, os demônios que não saem, estão ali. E se nós não submetemos nossa vida à cruz de Cristo, a negação do eu, para que a vontade de Deus seja feita em nós, já não vivo eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne não é minha, mas é para a glória do Filho de Deus. É o que Paulo vai dizer. Nós muitas vezes não entendemos estas coisas. Inimigos da cruz de Cristo, muitas vezes não são aqueles que estão possessos, mas são aqueles que deixaram a carne dominar. Existem 3 tipos de pessoas: os naturais, os que nunca tiveram um encontro com Cristo, a pessoa que nunca conheceu Jesus. Nós temos os espirituais, os que tiveram um encontro com Cristo, um encontro com o Espírito Santo. E o terceiro grupo, os carnais. Carnais eram aqueles que eram espirituais, mas decaíram da graça de Deus, deixaram que a carne dominasse, perderam o primeiro amor, estão servindo a Deus da maneira certa, mas com a motivação errada. Carnais, que estão muitas vezes dentro das igrejas, mas se tornam inimigos da cruz de Cristo, porque querem as coisas da terra. São pessoas que não têm o discernimento espiritual, pensam só no que é terreno, só no que é deles, só do que é voltado a eles, e não tem o interesse nas coisas de Cristo. Aquele irmão que para ele vir no culto é uma luta, irmão. Ai, pelo amor de Deus, mais um culto. Meu Deus do céu, orar, sangue de Jesus tem poder. Não tem prazer nas coisas de Cristo. E o pior, que os inimigos da cruz de Cristo não somente se levantam contra, mas contaminam a muitos no meio do povo de Deus.
Por quê? Porque querem apoiadores para os seus próprios desejos. Olhe para cá, inimigos da cruz de Cristo são pregadores de si mesmos. Não pregam a Cristo, eles pregam a sua glória, as suas qualidades, as suas virtudes. E eles esqueceram que nenhum homem que se elogia é digno de elogio. Nenhum homem pode buscar glória para si, porque a glória pertence somente a Deus. Então, dentro desta igreja, não a igreja toda, o joio está no meio do trigo, sim. Existem pessoas que faziam a obra certa, mas com a motivação errada. Existiam pessoas que eram inimigos da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, existiam pessoas com dons, talentos, virtudes de liderança, mas doentes nas suas emoções. Filipenses capítulo 4, verso 2. Irmã Evódia e irmã Sintique, sintam o mesmo no Senhor. O problema delas não era o ministério, o problema delas era o relacionamento, a vida emocional. Irmãos, hoje falar de emoções na igreja se tornou algo fundamental. Porque nós temos pessoas que pregam muito bem, cantam muito bem, mas estão enfermas na sua alma, cheias de complexos, cheias de cargas do passado, de traumas e tantas coisas que as impedem de exercer a obra de Deus. Pessoas descontroladas emocionalmente. E Deus, por sua misericórdia, usa, porque os dons são irrevogáveis. Os dons são dados à igreja de Cristo. Mas porque Deus usa, não quer dizer que Ele aprove o comportamento de tais pessoas. E que são duas coisas muito diferentes. E nós devemos entender. Deus usa quem Ele quiser. Lembra da história de um amigo meu que disse para mim uma vez, lá no Uruguai, eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. E eu digo, fale, varão. Levantei a mão, esperando uma palavra do céu. E ele disse, se Deus usou uma jumenta, Ele vai te usar também. Eu fiquei pensando, jumenta é nós, né, para ouvir umas coisas dessas. Mas existem pessoas, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Abriu a boca da jumenta e fez o profeta ouvir a voz dele. Fez a jumenta ter mais discernimento que o homem que deveria ter o discernimento. Deus usa quem Ele quer. Agora, que existem pessoas que estão exercendo a sua função ministerial, mas estão doentes, nós sabemos que sim. Irmãos, olha o tanto de problemas de relacionamento que nós temos. Parece que nós não lemos a Bíblia. Parece que nós desaprendemos a viver. Parece que nos perdemos da educação tradicional e normal. Não pedimos com licença, não pedimos por favor, não pedimos perdão. Perdemos o mínimo de educação, vamos perdendo. Vamos falar com alguém que nos contraria, começamos a gritar e se discordar de mim. Parece que não foi nem o diabo que entrou nele, foi ele que entrou no diabo. Pessoas descontroladas, pessoas enfermas, pessoas que por causa destas coisas, por causa das suas lutas pessoais, colocam os seus problemas em cima do outro e esqueceram que os problemas são seus. Em vez de seguir o exemplo de Cristo e dos seus servos, imitavam aqueles que trabalhavam para a sua vanglória e para o partidarismo, a divisão no meio da igreja. Pessoas que serviam e tinham muitas qualidades, mas eram doentes. Pessoas precisam ser tratadas. Deus chama a igreja de um hospital, irmão. Igreja é hospital. É normal ter problema no meio da igreja, é normal. Mas não é para viver a vida inteira doente. Não é para viver a vida inteira incurável. O remédio do evangelho tem que nos curar. E nós, depois que somos curados, temos que alcançar os doentes que estão lá fora. O problema é que nós achamos ainda que tempo de igreja é tempo de cura, e não é. Nós achamos que cargo na igreja é cura. Nós achamos que aceitei Jesus, desci as águas, estou liberto. Não, irmão. Precisamos manter esta vida espiritual em ação, buscando a Deus, consertando nossa vida diante do altar de Deus, porque sem Ele não podemos nada. Então, esta igreja tinha problemas. Pessoas assim são pessoas que são usadas por Deus, mas estão morrendo.
Pessoas assim são pessoas que dão conselhos em nome de curar, mas estão adoecendo outras pessoas. Eu lembro de uma irmã que foi pedir conselho para uma amiga. E a amiga só tinha um problema, a amiga não era curada. E qual o conselho? Fez ela sair da igreja. Uma vez disse para o irmão, conhece a mexa? Não, como é que é? Conhece a mexa? Me deixa quieto e não mexa. Falou assim, alguma coisa assim. Usou um ditado para que não mexesse com ela. Porque ela foi lá, ouviu o conselho de uma pessoa que não foi curada. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas dentro das igrejas ouviram conselhos que não eram bíblicos, de pessoas que estavam doentes, que não eram a igreja, mas frequentavam a igreja e foram embora da casa de Deus, se apartaram não, se afastaram dos caminhos de Deus e hoje não querem nem ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas? E nós olhamos para nós, parece que nós somos santos, todo mundo aqui é anjo, né? Não, irmão, tem que tratar esse coração. Temos que aprender a sermos honestos com nós mesmos, olhar no espelho e começar a pregar para você. Precisa converter, rapaz, em nome de Jesus. Larga essas manias velhas que tu tem, do velho homem. Para de viver mais a cultura da terra do que a cultura do céu. Olhar para o espelho e dizer, irmã, em nome de Jesus, fecha a sua boca e começar a pregar. Se controle, porque não podemos, em nome do evangelho, matarmos a fé dos demais. Tem gente que não consegue ouvir essa pregação, esse ensino, diz que é para o outro, é para nós que estamos aqui. Bom, é para nós. Precisamos ser curados. Suas emoções estão guiando suas decisões e não Cristo que está guiando suas decisões. Irmãos, somos seres emocionais e Deus toca e ministra nas nossas emoções, mas elas não podem nos guiar. Ao contrário, seremos guiados pelo que sentimos e não por Cristo ou pela fé. Nós não podemos deixar nossos sentimentos e emoções nos guiarem espiritualmente. Cuidado com as tuas impressões. Eu senti que o fulano isso ou aquilo. Cuidado, irmão. Porque se tu tem algum problema emocional, tua impressão vai ser uma impressão errada. Eu já vi gente que é ruim, pastor, tá na porta, né? É ruim. Aí tu tá na porta recebendo, o fulano não me cumprimentou. E eu tô lembrando lá da irmã com o braço estendido e a outra passou, não viu, foi sem querer. Não viu, foi sem querer. Aí diz, mas não me cumprimenta na igreja. E não sei o que. Às vezes foi só uma impressão errada. Mas aí o sentimento começa a guiar. E aí a voz do Espírito Santo já não tem lugar, porque a insatisfação sentimental começa a se manifestar. Cuidado, irmão. Em nome de curar, nós não podemos matar os outros. Em nome de querer abençoar, nós não podemos amaldiçoar. Olha o que diz o livro de Provérbios: aquele que abençoa o seu amigo em alta voz pela manhã, será tornado como maldição. Vou traduzir para você. Aquele que chega gritando na casa dos outros de manhã cedo, querendo abençoar o irmão, eles vão tomar mal, viu? Vai gritar na casa do seu irmão de manhã cedo. Que Deus te abençoe. Cadê o irmão Genilson? Bota o irmão Genilson dentro do teu quarto lá gritando, eita glória! Irmão Genilson, não é? Já pensou? Levanta lá a irmã com os cabelos assim, alvo como a neve, não. Não vai crer que o irmão está querendo abençoar. Vai achar ruim, não vai? Então, o que o Provérbios quer dizer? Que nós devemos ter sabedoria até para abençoar. Que tem um momento, que tem que saber parar, que tem que saber falar, que tem que saber se conduzir. É fácil? Não. Mas não podemos deixar nossas emoções guiarem a nossa fé. Agora, Paulo revela estes problemas. Sim, mas Paulo também traz a solução para aqueles que vivem na igreja, que frequentam a igreja, eles se tornem pessoas que sejam a igreja de Cristo, que façam a diferença. E no capítulo 4 e o versículo 23, Paulo ele vai falar sobre esta cura, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que entende isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo está falando sobre o favor imerecido,
olhar para a cruz e lembrar de Cristo. Toda a carta aos Filipenses, Paulo está falando do problema e apontando para Cristo. Tenham humildade como teve o Senhor Jesus. Tenham alegria como o Senhor Jesus. Sejam assim como o Senhor Jesus. E agora ele termina no último versículo dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E ele aponta para Cristo novamente. E ele fala sobre o favor imerecido. Não merecíamos. Tem alguém merecedor aqui? Não. Nem passe pela tua cabeça levantar a mão. Porque não éramos merecedores, não somos merecedores. Nós matamos Cristo por causa dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. O lugar era nosso, a dívida era nossa. E se esta verdade do Evangelho não é entendida em nós, nós não vamos deixar de ser frequentadores de culto e passar a ser a igreja que precisamos ser. Se nós não entendermos o que é a graça de Deus e os efeitos desta graça em nós, nós não seremos curados. Seremos cristãos maniáticos, cheios de manias, de doutrinas pessoais, culturais, ideológicas, doutrinas religiosas, presos dentro de uma liturgia que, se o dia que for quebrada, morre. Que não entende a graça de Deus, que vai muito além do que podemos imaginar, que alcança quem nós não queremos alcançar, que salva quem não podemos salvar, que liberta o que médico não pode libertar e cura o mais enfermo dos doentes. É esta graça que nos capacita a três coisas para que possamos deixar de ser frequentadores de igreja e sermos a igreja que precisamos ser. Em primeiro lugar, é esta graça que nos capacita a perdoar. Se não entendermos a graça de Deus, de que não merecíamos o perdão e fomos perdoados, e devemos perdoar porque Cristo então nos perdoou, nós não perdoaremos, porque ainda teremos a mentalidade de que somos merecedores de perdão, porque somos merecedores da cruz, e não somos merecedores da cruz, não éramos merecedores de perdão, mas Cristo se entregou por nós, e é por causa dele que perdoamos, não é pelo que fizeram, o que falaram, se reconheceram ou não os seus erros, é porque Cristo me perdoou, que eu também perdoo, é porque Cristo me alcançou, que eu também estendo a mão, é por causa dele e não de mim, e nem do outro. O perdão não está relacionado ao que eu faço, ao que eu sinto, ao que o outro fez. O perdão na vida de um crente tem a ver com que ele entender o que Cristo fez. Cristo te perdoou, então é por causa dele que você perdoa. É simples. Olha o que diz Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Coloque aí, por favor, irmã. Tendo cuidado que ninguém se... Peraí, a graça de Deus me capacita a perdoar. Agora olhe para cá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Peraí, é possível alguém se privar da graça de Deus? Essa graça, esse favor imerecido, é possível alguém não receber esta graça de Deus? Sim. Negar a graça de Deus, tornar a graça de Deus vã, desnecessária? Sim, tem vários versículos bíblicos, e esse é um deles. Ninguém se prive da graça de Deus, de que, ó, o motivo da privação, nenhuma raiz de amargura. Então a falta de perdão nos priva da graça. Lembra o que Jesus disse? Se não perdoardes, também o vosso Pai dos céus não perdoará a vós. Porque nós, se não perdoarmos, estamos negando o que recebemos de Deus. E se negamos o que de graça recebemos, como vamos querer continuar recebendo esta graça? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Três coisas que a raiz de amargura produz. Primeiro, priva da graça de Deus. Segundo, perturba. E terceiro lugar, contamina. Então esta graça me capacita a perdoar. Quando eu entendo que é a graça, eu perdoo. Mateus capítulo 6, o versículo 14,
E 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, perdoará também a vosso Pai Celestial. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. E sempre que vos puserdes de pé para orar, perdoai se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Quer ser perdoado por Deus? Então perdoe. A graça de Deus te capacita a perdoar. Mateus 18, 21, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer o quê? 70 vezes 7. E tem gente que vai fazer conta para saber quanto é, 490. Não é sobre isso, é uma figura de linguagem. Seja muito ou seja pouco, o dever de um cristão é perdoar. Então, a graça de Deus é a solução. Entendê-la é a solução para nós, porque ela nos capacita a perdoar. Então, busque a Deus para que Ele trabalhe no teu coração. Procure o momento e o lugar para falar com a pessoa faltosa. Procure em Deus sabedoria. Tem gente que vai pedir perdão e diz: eu vim aqui te pedir perdão porque eu fiquei ofendido, porque você fez isso e aquilo outro. Eu vim te pedir perdão porque tu é um miserável. Não, irmão, está pedindo perdão ou está botando mais lenha na mágoa? Não é assim, tem que ter sabedoria. Lembra de como nós ensinamos aqui sobre o perdão e a maneira correta de se pedir perdão? Não entrar em mais contenda, mas resolver o problema. Olhe lá, discernindo a voz da amargura e do ressentimento, e Deus vai falar contigo. Então, evite falar abertamente com terceiros sobre o assunto. Para de envolver seus advogados na história, irmão. O problema não é seu e da pessoa. Trate com a pessoa. Resolva o problema. Resolva o problema. Resolva o problema. Você e a outra pessoa que são cristãs, o propósito é resolver o problema, não é? É ou não é? Eu lembro que 2 irmãs, a irmã me liga antes do culto: pastora, fulana, isso e aquilo. Eu digo: só um pouquinho, irmã, nós vamos conversar lá no culto, depois do culto. Liguei para outra irmã, digo: ó, irmã, a irmã ligou aqui e falou que tem um problema contigo, eu quero conversar contigo depois do culto. Ouvi a outra, porque já tinha ouvido uma, ouvi os 2 lados, chamei as 2, começaram a querer discutir. Eu digo: vocês não são crentes, não. Eu digo: irmão, vem cá, o marido aqui, ó, nós vamos arrebentar vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó, pegar vocês não vão se converter. Vocês não entenderam o evangelho. Vocês querem servir a Deus e não se perdoam, não se suportam. Como é que vão viver desse jeito? Não tem ceia, não tem cruz, não tem remédio para vocês. Porque se o evangelho da graça não entra e não ministra sobre perdão, como é que viveremos as demais coisas? Aí depois olharam para mim e digo: amém, pastor, perdona minha irmã, perdona. Aí se perdoaram. Mas custamos a entender estas coisas. Por quê? Porque somos incrédulos quando diz respeito a confessar as nossas falhas. Somos incrédulos quando alguém fala para nós que nós temos que fazer aquilo que nós não queremos. O problema não é o que alguém fala, o problema é o que é bíblico e o que não é vivido. Então a graça de Deus, ela é privada quando nós não perdoamos, mas quando nós entendemos a graça, perdoamos, irmãos. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser cômodo, mas devemos perdoar. A segunda coisa que a graça de Deus me capacita, além de perdoar, é suportar. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como... Não, você vai ler comigo aqui em nome de Jesus, você vai entender isso. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Espera aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Suportando-vos uns aos outros, aí não pode ter mais paciência com o irmão também. Paciência, mansidão, meu Deus do céu, parece que é uma palavra que fugiu da nossa mente faz muito tempo. Não temos mais paciência, não suportamos um ao outro. Irmãozão,
Irmãozão, irmãzona, você é perfeito? Não, não é. Você é o mais lindo de Trofa, de Portugal e do mundo? Não, também não. Você é aquela pessoa sem falha nenhuma? Não. Então por que não ter misericórdia dos demais também? Parece, eu tenho a impressão que algumas pessoas não erram. Elas não erram na boca delas. Elas não erram. Aí eu fico olhando e digo, já errou, né? Misericórdia. Como é que pensa desse jeito? Todo mundo está errado e só eu estou certo. Não tem misericórdia. Nós nos perdemos do Evangelho, porque nós queremos o Evangelho que se molde conforme o que queremos, e esquecemos que para deixar de ser frequentador de culto e ser a igreja que precisamos ser, temos que suportar uns aos outros. Eu não vou aguentar. Vire para o seu irmão e diga: me ajude, me suporte, meu irmão. Suporte-me, meu irmão, suporte-me. Agora olhe para cá para nós terminarmos. Aleluia, vai ministrando, Jesus. Já termina o culto, já vai se reconciliar com o irmão. Agora olhe para cá. Olha o que o apóstolo Paulo vai usar de comparação sobre perdoar e suportar. Assim como Cristo vos... Não, você está desanimado demais, misericórdia. Assim como Cristo vos... assim fazei vós também. Então, hermenêutica bíblica. Como é que eu tenho que suportar e perdoar? Como Cristo. Meu Deus do céu. Quanto Jesus te cobrou, meu irmão? Que condição Ele colocou para você, para lhe perdoar? Ele disse, você tem que fazer isso e aquilo? Então quando nós entendemos a graça de Deus, irmãos, oh meu Deus, me ajuda a viver isso, Jesus. Que tem hora que nem eu me suporto. Que Deus nos dê esta graça, porque quando a graça de Deus se manifesta em nós, não é mais o que o Marcelo acha, é o que Cristo quer. Quando a graça de Deus se manifesta, eu não vivo mais inimigo da cruz, eu tento viver como Cristo viveu. Porque quando a graça de Deus se manifesta, eu não sou só alguém que frequenta a igreja, mas eu quero ser membro do corpo de Cristo. Só que para ser membro do corpo, eu tenho que lutar para viver como Ele viveu. Ele perdoou, Ele suportou, Ele aguentou, e eu também tenho que lutar. Por quê? Porque isso não é um privilégio, é uma responsabilidade. Você só não suporta quem você não aprendeu a amar. Por exemplo, teus filhos te deixam com raiva, mas porque você ama, suporta. Quem gosta de ir na academia, no ginásio, dói nos primeiros dias, mas porque você gosta, ama e precisa, né, irmã Raíssa aí firme, tá? Mas você suporta, por quê? Porque ama. Agora, por que não suporta o irmão? Porque não amou o irmão ainda. Porque não aprendeu a amar. Vou lhe perguntar, por que não suporta a esposa? Por que não suporta o marido? Por que não suporta o pastor? Oh Deus, vai falando. Por que não suporta o irmão do violão? Ô Breno, fica light, tá? Por que não suporta o batera? Porque ainda não aprendeu a amar. Porque quando nós aprendemos a amar, nós suportamos. Irmão, não é ser bobo, não é isso, tá? Tranquilo, fique em paz, não se atribua. Agora é suportar. Ter filtro. Sabe o que é filtro? Ter um filtro. Não é sincericídio, né? Em nome de falar a verdade, estamos matando os outros. Não é isso. Mas é suportar. Sai de perto, dá um tempo, tenha sabedoria. Suporte. Por que não conseguimos suportar? Porque ainda não amamos o suficiente. Porque ainda não amamos. E se não amamos, somos frequentadores de culto e não a igreja de Cristo.
Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E qual é o nosso papel? Amar também uns aos outros, como eu vos amei, disse o Senhor. Quando entendemos a graça de Deus, perdoamos, somos capacitados para perdoar. Em segundo lugar, quando entendemos a graça de Deus, somos capacitados a suportar. E em terceiro lugar, quando entendemos a graça de Deus, não se perca no propósito, ela me ajuda a reconhecer as minhas falhas e buscar mudanças. Quando entendemos a graça de Deus, eu reconheço as minhas. Peraí, é a falha do irmão? Não, é a minha. É apontar o dedo para o irmão? Não, é apontar o dedo para mim. E buscar mudança do outro? Não, a minha mudança. Você só pode mudar você, irmão. Eu sou casado e bem casado, glória a Deus, irmão. Aleluia. Você é bem casado com a sua esposa e você com o seu esposo. O Elimar vai chegar um dia, aleluia. O Wilton está aí também, glória a Deus. Faz a obra, mas olha para cá. Você pode mudar a sua esposa? Por isso que briga tanto, né? Quer mudar? Não pode, né, irmão? Tem jeito. Né, Paulo? Vai chegar o momento, aleluia. Ninguém sofre a vida inteira assim, né? Você pode mudar seu esposo? Ama os filhos, mas pode mudar os filhos, porque cresce, fica teimoso, tem aquele excesso de perseverança no que acha que é certo. Pode mudar? Não, porque a única pessoa que você pode mudar é você. Olha que revelação, meu Deus do céu. Meu Deus, vai fazendo a obra, Jesus, ajuda-nos. E quando eu entendo a graça de Deus, olhe para cá, eu reconheço que eu preciso mudar, que eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu reconheço e eu devo buscar fazer a minha parte, porque esperar dos outros o que cabe a mim é dar ao outro o que eu preciso. Começa primeiro comigo. Peraí, se eu sou doente, eu estou dando remédio para o outro, eu que tenho que tomar o remédio, eu que tenho que ser curado. Como é que eu vou fazer isso? Para orarmos, comece mudando as pequenas coisas. Pare de tentar fazer o impossível primeiro. Vai fazendo pouco a pouco, vai buscando mudar pouco a pouco. Tenha paciência, comece pelo começo, uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo, as coisas vão se colocando no lugar. Faça as coisas no tempo certo de fazer, busque mudar, busque reconhecer tuas falhas. Sem autoanálise nós não chegamos a lugar nenhum. Não há como sermos curados dos nossos relacionamentos sem entender a graça de Deus. A graça de Deus me faz perdoar e suportar, e a graça de Deus faz parar de olhar para o outro e começar a olhar para mim. Eu sou o problema, eu tenho que melhorar também. O irmão falou, mas eu também dei brecha, irmão, misericórdia. Eu deixei na reta, eu preciso melhorar, não é possível que o evangelho em nós não tem efeito. Não é possível que você vai sair daqui desse culto dizendo, é para o outro aquela palavra. Não, ela é para mim. Diga comigo, esta palavra é para mim. Fique de pé em nome de Jesus. Vivendo a igreja ou vivendo na igreja? A igreja que precisamos ser é a igreja viva, a igreja que faz parte do corpo de Cristo. Não podemos ser somente frequentadores de culto. Levante a tua mão. Vamos agradecer a Deus e vamos clamar a misericórdia de Deus sobre nós. Pai, nós oramos nesta noite, clamamos a tua misericórdia, a tua graça. Pai querido, nós não queremos ser inimigos da cruz de Cristo. Nós não queremos fazer a obra certa com a motivação errada. Nós não queremos ter virtudes, dons, talentos, mas sermos doentes nas nossas emoções. Alcança-nos com esta graça, Espírito de Deus, a graça que nos leva ao perdão, a graça que nos leva a suportar um pouco mais, a graça que nos leva a ter paciência e misericórdia, tua graça que nos leva a parar de apontar os dedos e reconhecer as nossas
falhas. Ajuda-nos a ser uma igreja bíblica. Ajuda-nos a ser um povo que ame o próximo, que tenha misericórdia do próximo. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos todas as vezes que nós nos acostumamos com o sagrado, nos acostumamos com o evangelho, queremos moldar o evangelho ao que nós queremos. Perdoa-nos, ó Deus. Nos ajude a entendermos o evangelho da cruz, o evangelho da mudança pessoal, o evangelho do compromisso, o evangelho da transformação, do novo nascimento. Senhor, lava-nos no teu sangue e capacita-nos em nome de Jesus. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.